Olá pessoal, então continuando as nossas aulas de introdução ao Photoshop. Quem ainda não viu a nossa primeira aula, vocês podem voltar aí no primeiro vídeo, na primeira videoaula que eu passei para vocês. E hoje vamos dar início aqui a conhecer algumas outras ferramentas. Eu vou criar aqui um arquivo simples, como se eu fosse postar aí nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, e aí eu vou criar esse arquivo, mas com tamanho aqui meio que padrão, mas vocês podem criar qualquer tamanho que vocês queiram. Eu vou criar esta arte justamente para a gente conhecer outras ferramentas que o Photoshop disponibiliza. Então, continuo usando aqui a versão CS6 em português, certo? Se você estiver com a versão em inglês, não tem problema, são os mesmos comandos. Eu vou tentar aí no meio da videoaula traduzir do português para inglês, mais ou menos como está aí, caso vocês estejam usando outra versão, outro idioma, né? Então aqui em arquivo, eu vou clicar aqui na opção novo, seria lá em File New, na versão em inglês, ou então simplesmente Ctrl N. Então já é bom a gente se adaptando com esses atalhos do Photoshop, que auxilia muito na nossa produção, muito mais rápida. Então aqui eu vou criar um arquivo, como é aí voltado para a web, então é bom a gente ter muito cuidado aí na resolução do tamanho dos arquivos. Geralmente arquivos para redes sociais geralmente tem um formato quadrado, e aí fica bem livre se vocês quiserem criar outros tamanhos, mas é só para a gente conhecer outras ferramentas do Photoshop. Aqui eu vou deixar em centímetros meios, e aqui eu vou colocar 35 por 35 centímetros, certo? E resolução 72, já que é voltado para a internet. Vou usar aqui as cores RGB, como a gente viu em sala aí tem outros tipos, tom de cinza, semic, que no decorrer das aulas a gente vai entendendo um pouco melhor esses padrões de cores. Opções pixels por polegada e 8 bits, no caso 16 bits, que a gente viu a diferença, 32 em sala de aula. Vocês podem deixar aí o padrão, que é 8 bits e fundo branco, certo? Essas opções aqui embaixo vocês podem deixar como está, padrão, e aí podem dar OK. Então eu abri aqui um arquivo quadrado, né? Eu criei o tamanho 35 por 35. Se vocês quiserem olhar aqui em imagem, lá na versão em inglês seria image. Tamanho da imagem, ou image size, aí na versão em inglês. Então tá aqui o tamanho que a gente criou, caso vocês queiram aí verificar o tamanho criado, ok? Eu separei aqui uma imagem, baixei lá do Pixabay também, se vocês quiserem pode baixar a mesma imagem lá no Pixabay, ou eu posso passar para vocês durante ou até mesmo nessa videoaula, eu deixo o link aí da imagem para vocês. Vou minimizar aqui, vou procurar essa imagem aqui na minha área de trabalho. Separei uma pasta com 3 imagens. Esses 2 ícones é no formato PNG. Um está com fundo branco, o outro está com formato transparente, que é justamente, isso é propositalmente, justamente para mostrar aí como remover facilmente esse fundo branco no Photoshop. Então aqui está a minha imagem, eu vou colocando aqui o mouse sobre a imagem. Temos aqui a dimensão de 1920 por 1106 pixels. Apesar da quantidade de pixels, pode ver que o tamanho dela é apenas 210 KB, é uma imagem leve. Resolução 72, aqui não aparece, mas eu vou abrir ela aqui no Photoshop. Vou clicar aqui em arquivo, inserir, certo? Arquivo, inserir. A diferença do abrir é que ela vai abrir aqui numa aba separada. Aqui em cima tem a aba do meu arquivo, deixei lá sem nome, mas quando eu clicar arquivo, abrir qualquer outro documento, ele vai abrir separado. Mas se eu vier aqui no arquivo, inserir, e aí sim você escolhe a imagem que você quer trabalhar no seu documento, selecionar aqui a pasta, e à medida que você abre esta imagem, ela já abre direto no seu arquivo. Vou dar Enter. Na opção arquivo inserir, quando você habilita essa função, a sua camada já abre uma camada separada, e aqui como um objeto inteligente. Então
essa parte aí de objeto inteligente, que eu até comentei na aula com vocês, a gente vai ver mais para frente como trabalhar melhor com essas opções de objetos inteligentes. Mas aqui para esta camada, eu vou deixar por enquanto como objeto inteligente, vou dar aqui Ctrl T, a tecla Ctrl T, ou então editar transformação livre. O Ctrl T é o atalho que a gente pode usar. Então, vocês podem dar Ctrl T e segurando aqui a tecla Shift, vou aumentar aqui a minha imagem proporcionalmente, vou arrastar aqui na posição que eu quero, vou deixar esse espaço aqui do lado esquerdo um pouco livre, é justamente onde a gente vai colocar a parte textual. Então vou ajustar ela aqui um pouco, vocês podem usar a seta do teclado também, as 4 setas, dá uma precisão melhor. E ao finalizar vocês podem teclar Enter, ok? Então já ajustei minha imagem, eu não cortei, vou diminuir aqui o zoom no Ctrl menos, eu não cortei a minha imagem, ela continua no tamanho padrão. O que eu fiz foi aumentar esta imagem, mas como estou trabalhando com objeto inteligente, a qualidade desta imagem não vai diminuir, e aí a gente faz uma nova aula mais para frente para trabalhar com esses objetos inteligentes. Como eu não vou mais mexer nessa imagem, eu vou clicar aqui com o botão direito na minha camada, botão direito, e vou selecionar a opção rasterizar camada. O que acontece? Minha camada deixa de ser um objeto inteligente. Então, eu fiz isso porque não vou mais mexer na minha imagem, mas o recomendado, se você for diminuir ou aumentar e redimensionar as imagens de vocês ou qualquer outro tipo de arquivo, o ideal é que a gente trabalhe para objetos inteligentes, mas aqui eu vou deixar a camada rasterizar como camada normal. Então o que é que eu vou fazer? Aqui no menu texto, certo? Vou selecionar aqui o menu texto, vou dar apenas um clique na imagem, para que ela habilite aí o texto artístico. Vocês também podem dar um clique e arrastar na imagem se quiser criar um texto maior ou uma caixa de texto. No caso aqui eu vou usar o meu texto artístico. Como a minha fonte aqui está um pouco grande, aqui está 400, eu vou diminuir aqui só para ficar visualizando melhor. Vou colocar aqui 300, o tamanho da fonte. E vou digitar um texto aqui como se fosse, vou criar aqui um nome de uma agência, de uma opção de fotografia fictícia. Mas só para vocês conhecerem aí como mais ou menos eu trabalho para produzir aí arquivos, seja mídias sociais, seja para impressão, mídias sociais, no caso desse é para as redes sociais. Então vou colocar aqui o nome arte, certo? Já coloquei aqui um tamanho considerável, 300 pontos. Vou selecionar aqui, vocês podem vir, clicar e arrastar com o mouse ou dar Ctrl A, que também seleciona esse texto. E aqui na minha opção, tem aqui a opção de fonte, eu estou usando a Century Gold, caso vocês queiram utilizar a mesma fonte. E aqui do lado tem opções de itálico, bold, que seria o negrito, bold itálico, que seria o negrito itálico. Vou selecionar aqui a opção bold, vai deixar a minha letra um pouco mais robusta, certo? E vou alinhar aqui mais ou menos, deixando aqui uma pequena margem na parte de cima e na parte de baixo. E aí depois a gente pode trabalhar com linhas guias aqui, que se o seu Photoshop não estiver visualizando aqui essa régua, tanto na parte de cima como na parte aqui da esquerda, vocês vêm lá e visualizar réguas, ou então simplesmente dar Ctrl R para habilitar essas réguas aí. Por enquanto não vou usar, mas vocês podem usar aí, habilitar essas réguas para a gente usar posteriormente. Vou selecionar aqui, eu costumo trabalhar com as cores da minha imagem, para dar uma combinação melhor, tanto na parte textual, como nos outros detalhes. Então eu costumo trabalhar aqui com conta-gotas. Se não tiver habilitado no Photoshop de vocês, fica aqui abaixo da ferramenta de corte. Então você clicando e segurando tem outras ferramentas de conta-gotas, mas eu vou trabalhar aqui com essa primeira ferramenta de conta-gotas. Caso não esteja habilitado, você clica aí que segura, que ela aparece aí na listinha. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui uma cor da modelo, vou selecionar aqui mais ou menos um vermelho mais puxado aqui por laranja mais ou menos. E à medida que eu clico aqui
para copiar uma dessas cores da modelo, a minha cor de primeiro plano aqui na parte esquerda já fica selecionado esta cor. Então o que é que eu faço? Seleciono aqui meu texto e clico aqui 2 vezes para que ela preencha esta cor em minha caixa de texto aqui que eu criei, no meu texto artístico. Então, só para voltar, selecionei minha ferramenta de conta-gotas, selecionei a cor que eu queria aqui na modelo, ela automaticamente já fica aqui no primeiro plano. Então você vai lá com a ferramenta de texto, clica aqui 2 vezes na seta, que ela já, se clicar só uma, ela vai pintar com a cor que estava embaixo. Clica 2 vezes, seleciona a cor que está em primeiro plano. E o que é que eu vou fazer para não deixar esse texto assim totalmente cor padrão, sem efeito nenhum? Então eu vou usar aqui a opção opacidade, certo? Antes da opacidade eu queria mostrar isso aqui para vocês. Aqui onde tem a opção normal, que a gente até viu em sala de aula, são opções de mesclagem, que a gente pode adaptar aí o texto em relação, tanto o texto como a camada que estiver na parte de cima ou a camada que estiver selecionada. Então ela vai fazer uma sobreposição dessa camada com a camada de baixo. Então se eu selecionar aqui a opção dissolver, por exemplo, pode observar aqui no texto que ela já deu uma granulação, é o efeito dissolver, mas se eu for passando aqui o efeito escurecer, efeito multiplicação, superexposição de cores, superexposição linear, cor mais escura, clarear, a divisão, então cada um vai mostrando um efeito diferente. Vocês podem aí escolher no trabalho de vocês, é só para vocês saberem que existe essa opção. Mas aqui nesse projeto eu vou deixar aqui a opção exclusão, que ela dá mais ou menos o efeito aí que eu queria, um pouco mais apagado aqui na parte de baixo, em cima um pouco mais vivo. Mas mesmo assim, aqui na opacidade, eu vou deixar aqui em 80%, ok? Então essa parte aí, o primeiro texto já está pronto. Aqui na minha camada da arte, que é esse texto aqui, eu vou dar Ctrl J para criar uma cópia desse texto. Aqui com minha ferramenta mover, vou arrastar esse texto aqui para baixo. Você vê que em relação ao efeito lá de exclusão que eu coloquei, ele já vai meio que sumindo. Vou colocar aqui o efeito voltar para normal, para ele voltar à cor original. E vou alterar aqui com a minha ferramenta de texto. Muito cuidado com essa ferramenta de texto. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com texto, quando eu aproximo a minha ferramenta, eu vou sair aqui um pouco. Você vê que a caixa muda, mas quando eu me aproximo em relação às letras, você vê que ela fica ali meio que vertical. Então somente quando ela estiver assim vocês podem selecionar. Enquanto ela estiver neste outro formato, à medida que vocês vão clicar, já vai criar uma nova caixa de texto. Então muito cuidado aí com essa ferramenta de texto. Vou selecionar aqui ele e vou digitar o nome fotografar. Vou dar Ctrl A e vou diminuir aqui esse texto com mais ou menos 100 pontos. Vou colocar aqui 150, vou mudar aqui para 150, ok. E com a ferramenta mover, vou mais ou menos alinhar aqui. E aí sim vocês podem utilizar aqui a linha guia. É só clicar com a ferramenta mover dentro da régua e arrastar aqui para a área de trabalho. E aí eu vou alterar essa cor aqui desse texto novamente. Eu vou selecionar aqui. E aqui eu vou escolher aqui na opção das cores aqui, eu vou colocar mais ou menos um laranja. Então se você quiser usar a mesma cor que eu estou usando, vocês podem copiar aí esse código aqui do RGB 2551392. E aí vou dar OK aqui. Ok? E aí eu não vou aplicar aquele efeito que eu tinha aplicado aqui, mas eu vou trabalhar, diminuir um pouco aqui ainda mais a opacidade. Eu vou deixar aqui em 60%. Ok? Nesta nova camada eu vou dar novamente Ctrl J, só para pegar a mesma fonte, a mesma opacidade, não precisa vocês alterar novamente. E com a ferramenta de texto vou selecionar e mudar o texto para D. Com meu Ctrl T, vou diminuir aqui segurando Shift, dando Enter. Vou usar aqui minhas setas
Para ajustar melhor aqui, posso até puxar mais uma linha guia, se vocês quiserem. E vou crescer um pouco esse nome aqui com Ctrl D novamente. Vou crescer aqui um pouco, ajustar até encostar aqui na linha guia. Então a parte textual seria essa, a arte de fotografar. Saísse como se fosse uma divulgação de uma empresa de fotografia, de publicidade, enfim, quisesse divulgar seu trabalho. E aqui na parte de baixo, ok? Vou lá no menu arquivo, inserir, vou abrir aqui a opção, o ícone do Face, clicar aqui em inserir. Ele também, quando eu dou Enter aqui, abre como um objeto inteligente, então eu vou novamente, botão direito, rasterizar esta camada. Outra ferramenta que a gente pode trabalhar, eu vou dar um Ctrl mais aqui para se aproximar mais, para vocês visualizar melhor. Essa imagem aqui está no formato PNG, mas podem ver que ela está com fundo branco. Então eu quero retirar tanto este fundo branco quanto este fundo branco que está aqui na letra F do Facebook. E para isso, quando a gente tiver cores únicas, você vê que aqui somente tem o branco, a gente pode trabalhar com esta ferramenta aqui, a quarta ferramenta de cima para baixo, chama-se varinha mágica. Se ela não estiver aparecendo, de cima, você clica e segura, ela vai estar aqui dentro. Então, como é que ela funciona? Ela funciona basicamente com seleção de cores. Então, se eu clicar aqui no preto, ela vai selecionar o preto todo. Se eu clicar no branco, ela também vai selecionar. E para o que eu quero fazer aqui neste momento, ela é a minha função mais rápida. Então eu clico aqui e pressiono a tecla Delete. Clico neste outro lado, pressiono a tecla Delete. Clico aqui dentro do F, pressiono a tecla novamente Delete. E aí o fundo fica transparente, visualizando a parte de trás do arquivo. Para retirar essa seleção, vocês podem pressionar a opção, podem clicar aqui na ferramenta de seleção e clicar aqui fora, ou então aqui nas opções de selecionar, vocês podem clicar cancelar a seleção. Não está aparecendo porque eu já cancelei, mas se eu voltar aqui com essa seleção ainda ok, eu posso clicar aqui em selecionar, cancelar seleção, ou Ctrl D. Vou dar um Ctrl menos aqui para visualizar melhor meu arquivo. Com o Ctrl T, novamente, vocês podem se acostumando com esse atalho que a gente usa bastante. Segurando a minha tecla Shift, vou diminuir aqui mais ou menos este tamanho. E vou alinhar aqui na parte de baixo com a linha guia que eu já criei. Com a ferramenta Mover, você pode ver quando se aproxima da linha guia, automaticamente ela já topa. Isso facilita no alinhamento. Desta mesma forma, eu vou lá no arquivo, inserir novamente a opção do Instagram. A fotozinha lá do Instagram, pode ver que vou dar Enter. Esta foto já é um pouco maior. Vou fazer aqui novamente a mesma opção, botão direito, rasterizar a camada. Não precisa aqui eu usar a ferramenta de varinha mágica, pode ver que ela já está transparente. Então vou usar aqui o Ctrl T, vou diminuir proporcionalmente segurando Shift. E aí, para me trabalhar mais ou menos, para me saber se ela está realmente do tamanho da outra, vou aqui. Vocês podem trabalhar com a ferramenta Zoom ou Ctrl+, mas se você pressionar a letra Z, habilita aí a ferramenta Zoom. Aqui em cima vocês podem clicar o mais ou menos, aqui na parte de cima. E habilita na ferramenta Zoom, vocês podem clicar e arrastar. Ó, clicar e arrastar, e aqui vocês podem diminuir para trabalhar melhor com a ferramenta Zoom. Então o atalho é a letra Z. E aí que eu posso fazer o seguinte, eu posso puxar mais uma linha guia aqui em relação, tendo como referência a imagem do Facebook, para que eu possa trabalhar aqui com a do Instagram alinhada ao do Facebook. Então eu vou aproximar aqui, segurando, pressionando Ctrl T novamente, segurando Shift, vou aqui alinhar, você vê que ela topa, certo? E dando Enter, a gente consegue deixar aí o mesmo tamanho. Vocês podem ver que quanto mais zoom eu der, mais os pixels aparecem, certo? Isso aí, como a gente está trabalhando com um arquivo com a qualidade relativamente boa, isso aí é normal. Quanto mais a gente se aproximar, mais os pixels vão aparecer. Como é uma arte para Facebook, não
terá problema na qualidade quando forem postar. Seguinte, para finalizar, estamos quase finalizando, vou aqui novamente para selecionar, vou deixar aqui a cor preta selecionada, vou selecionar aqui a ferramenta de texto novamente, vou clicar uma vez na área de trabalho, vou diminuir aqui meu texto mais ou menos para 50 pontos e vou colocar aqui como se fosse a rede social dessa empresa que está divulgando aí o trabalho deles. Então vou colocar aqui Photomix, por exemplo. Não sei se existe essa empresa, mas só para a gente pegar aqui de exemplo. Vou selecionar aqui, minha fonte continua em bold, que é o negrito, vou deixar ela em regular para que ela fique um pouco mais fininha. Vou diminuir ainda mais aqui para 40 pontos, para ficar um pouco menor. Usando o Ctrl+, para selecionar a camada, vocês podem novamente, como eu falei, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a camada, caso não queira selecionar aqui diretamente nas camadas. Eu vou aproximar aqui, se você segurar o Shift, ele vem na mesma linha, mantém o alinhamento. Com o Ctrl T vou só aumentar aqui um pouco mais esta fonte, dou Enter e vou mover aqui. Vocês podem usar a seta do teclado de vocês também para finalizar este arquivo, ok? Então aí a gente já estaria de bom tamanho para a gente postar e a gente vinha salvar em JPEG ou propriamente PNG. Mas antes disso eu queria mostrar outra opçãozinha para vocês. Se eu quisesse, por exemplo, alterar algum detalhe aqui ou até mesmo dar um efeito aqui embaixo, seja na imagem, ou criar um efeito mais escuro aqui para que sobressaísse mais esse Photomix ou as redes sociais, vou criar aqui um efeito diferente para vocês. Aqui na opção de baixo tem a opção do ladinho da lixeira, criar nova camada. Vou renomear aqui essa camada como detalhe, ok? E vou, por exemplo, criar aqui na minha ferramenta de seleção. Vou fazer aqui uma pequena seleção, vocês podem clicar e arrastar. Mais ou menos esse tamanho. E com a minha ferramenta, com a minha camada aqui selecionada, com a cor preta, aqui pode ver que está de primeiro plano. Eu posso dar Alt, Backspace para preencher essa minha seleção ou usar a lata de tinta como a gente viu em sala de aula. Vou selecionar, cancelar a seleção e ainda com a mesma camada aqui selecionada, vou tirar aqui o olhinho para vocês verem que ela está selecionada. Eu vou aplicar aqui o que a gente chama de máscara. Então, o que seria a máscara? Essa máscara está representada aqui por essa câmerazinha aqui na parte de baixo. Então, eu vou clicar aqui nela. Ela cria como se fosse mais um retângulozinho aqui do lado da sua camada. Pode ver que ela está selecionada. Se eu quiser selecionar a camada novamente, eu clico. Se quiser selecionar a máscara, clico nela novamente. E a máscara trabalha basicamente com as cores preto e branco. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui com a minha ferramenta abaixo da conta-gotas, tem aqui a ferramenta de retoque e abaixo dela tem minha ferramenta pincel. Ok? Então, se eu clicar aqui com o botão direito, eu posso aí, diminuir o tamanho ou aumentar essa ferramenta pincel. Mas, basicamente, o que eu posso fazer com essa ferramenta de máscara? Com a minha cor preta selecionada, se eu passar aqui em cima desta máscara, olha o que acontece. Eu posso esconder o efeito, no caso a cor que eu tenho aplicado. Se eu selecionar, vou inverter aqui novamente para a cor branca e passar novamente, ela volta a mostrar a minha camada. Então, diferentemente, se eu apenas tivesse criado uma camada, pintasse de preto, eu poderia usar minha borracha, por exemplo, para apagar. Mas a diferença é que à medida que eu quisesse voltar esse efeito que eu estivesse fazendo, reaparecer esta minha camada, não teria como. Então, a gente trabalhar com camada é uma das maneiras mais usadas, que auxilia muito no nosso trabalho e que a gente não perde informações. Isso aí eu até comentei em sala de aula, que é a forma que a gente trabalha não destrutiva. A gente não trabalha diretamente em cima da camada, apagar informações da camada, mas sim na máscara.
Então, novamente, se eu selecionar aqui a cor preta, eu posso fazer, apagar, aplicar qualquer efeito que eu quiser, sem perder os dados da imagem. E para isso aqui eu vou clicar aqui com o botão direito, aumentar um pouco mais o meu pincel, só para finalizar este efeito. Vou diminuir aqui um pouco. E aqui na minha opacidade, do jeito que a gente trabalha com a opacidade das camadas, podemos também trabalhar com a opacidade tanto do pincel, seja o efeito que você queira colocar. Aqui no caso é o pincel. Vou diminuir aqui a opacidade, vou deixar aqui em 50%. E na medida que eu vou apagando, então ele dá um efeito mais suave. Ele não apaga totalmente, podem perceber, como se estivesse lá em 100%. Então eu passo aqui novamente mais na parte de cima. Vou passar aqui mais uma vez, ele vai apagando gradativamente, deixa um efeito mais suave. Para mim aqui já está ok. Vou voltar aqui na minha ferramenta mover e aqui embaixo vou trabalhar novamente com a opacidade, mas agora aqui a opacidade eu estou aplicando na camada, ok? Então vou trabalhar aqui com a minha ferramenta opacidade para dar mais ou menos efeito aí de sombra. Vou deixar aqui em 70%. Mas como eu apliquei esse efeito de máscara, você pode ver que as informações que eu usei lá no Facebook, na cor escura, na cor preta, ficou quase imperceptível. Então, o que é que eu vou fazer aqui justamente, isso foi proposital, para mostrar outro efeito para vocês, outra ferramenta aí que o Photoshop pode nos dar. Então, vou habilitar aqui o zoom. O que é que eu vou fazer? Posso selecionar com o botão direito aqui, por exemplo, a camada do Face e é Ctrl I, ok? Aqui na opção Ctrl I, vocês não estão visualizando novamente porque a camada está abaixo da camada do efeito. Vou pegar ela aqui, arrastar para cima das outras camadas, deixar na parte de cima. Então, o que é que esse efeito faz? Ele inverte as cores da sua camada. Vou selecionar aqui a camada do Instagram, dar um Ctrl I novamente. Vou pegar a camada dela e jogar acima das outras. E assim, como as camadas, vou selecionar aqui o nome Photomix. E vou clicar aqui nas cores e selecionar a cor branca. Também vou pegar ela e selecionar aqui mais para a parte com a primeira camada. Então, se eu der um Ctrl 0 para ajustar essa imagem aí, a minha camada. Eu apliquei lá embaixo o fundo mais escuro, como se fosse uma sombra aqui para dar um efeito maior na imagem, mas tive que mudar as cores aqui para vocês verem como é que funciona essa ferramenta do inverter. Então vocês podem testar aí com outras imagens, com qualquer outro tipo de efeito ou de até mesmo fonte, se estiver rasterizada, para você ver aí a opção inverter. Então geralmente quando eu tenho preto ela vai para o branco, quando eu tenho branco ela vai para o preto, mas vocês podem testar aí com outras cores. Não vou deixar esse totalmente a opacidade 100%, vou selecionar aqui o Photomix só para finalizar. Vou deixar aqui 80%, assim como o Instagram 80% e o Facebook. Selecionar aqui Facebook 80%, ok? E aí finalizamos a nossa arte. Arte, como eu falei, tanto para redes sociais, para divulgação em geral, quanto mais simples e mais objetiva possível for a sua arte, melhor. Então a gente já trabalhou aqui uma fotografia bacana, com as cores, as fotos que já recebeu manipulação de imagem, tratamento, já está bem bacana. Então aqui a gente aplicou poucos efeitos, mas para que vocês possam, vocês que estão iniciando aí no Photoshop, possam conhecer essas ferramentas. Então essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço e até mais.